No final dos anos 1960, os Estados Unidos viviam uma verdadeira febre automobilística. Era a era dos muscle cars, carros com motores potentes, design agressivo e preços acessíveis. A juventude queria velocidade, liberdade e estilo, e as montadoras corriam para lançar modelos que conquistassem essa geração. A Ford já havia acertado em cheio com o Mustang, lançado em 1964, mas agora precisava de algo novo, um carro mais barato, mais compacto, mas ainda assim com alma esportiva. Assim nasceu o Ford Maverick, um modelo pensado para enfrentar concorrentes como o Chevrolet Nova e o Plymouth Valiant. O nome Maverick não foi escolhido por acaso. Em inglês, significa algo como inconformista, alguém que foge do padrão. O emblema do carro trazia até a silhueta de um boi selvagem, reforçando a ideia de rebeldia. O projeto foi desenvolvido com agilidade e o lançamento oficial ocorreu em abril de 1969, como modelo 1970. A ideia era clara: oferecer um carro de entrada, moderno e jovem, que pudesse ocupar o espaço deixado pelo Ford Falcon, que já estava envelhecido aos olhos do público. Visualmente, o Maverick chamava a atenção. Tinha linhas simples, mas com personalidade marcante, capô longo, traseira curta e lanternas que lembravam o Mustang. Apesar de ser classificado como compacto nos Estados Unidos, era um carro de dimensões generosas. No lançamento, vinha equipado com motores de 6 cilindros em linha, de 2,8 e 3,3 litros, o suficiente para o uso urbano e uma pitada de diversão na estrada. A Ford apostou alto na campanha publicitária, que usava slogans provocativos como The Simple Machine, a máquina simples. E deu certo. O Maverick vendeu mais de 500 mil unidades só no primeiro ano, um recorde na época. O sucesso inicial foi tanto que logo a Ford lançou versões mais potentes, com o famoso V8 300 polegadas cúbicas, o mesmo usado no Mustang. Agora o Maverick deixava de ser apenas um carro acessível, passava a ameaçar os grandes nomes do muscle car americano. As versões Grabber e GT, com detalhes esportivos e desempenho melhorado, fizeram brilhar os olhos dos jovens em busca de velocidade sem gastar tanto quanto em um Mustang ou Camaro. Mas nem tudo eram flores. Apesar do sucesso nas vendas, o Maverick enfrentava críticas quanto à qualidade dos materiais internos e ao espaço no banco traseiro. Além disso, a chegada dos anos 70 trouxe com ela as crises do petróleo e a crescente pressão por carros mais econômicos e menos poluentes. Isso começaria a colocar os muscle cars em xeque, e o Maverick, mesmo sendo mais compacto, não escapou dessa mudança de mentalidade. Ainda assim, sua base sólida e popularidade garantiriam sobrevida, inclusive fora dos Estados Unidos. E é aí que entra o Brasil. A Ford do Brasil, sempre atenta ao mercado norte-americano, viu no Maverick uma oportunidade de lançar por aqui um carro que unisse visual moderno, esportividade e robustez. Mal sabiam os brasileiros que o Maverick teria uma história única por essas bandas, com decisões polêmicas, adaptações forçadas e, claro, uma legião de fãs que o transformaria em lenda. No próximo capítulo, vamos contar como foi essa chegada tropical e as primeiras impressões do Maverick brasileiro. E já te aviso, nem tudo saiu como planejado. E aí, você já conhecia essa história do Maverick como uma resposta ousada da Ford ao sucesso dos muscle cars? Comenta aqui embaixo se você já viu um Maverick rodando pelas ruas ou até se tem alguma lembrança com esse clássico. E aproveita para deixar o like se está curtindo a história. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais vídeos como esse. Ah, e se ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo capítulo a gente vai contar como o Maverick chegou no Brasil e teve decisão polêmica logo de cara. No começo dos anos 1970, o Brasil estava em pleno milagre econômico. A indústria nacional crescia, o consumo aumentava e o brasileiro começava a sonhar com carros maiores e mais sofisticados. A Ford, que já produzia o Galaxy por aqui, queria oferecer um modelo mais acessível, mas com apelo esportivo. O Maverick parecia o candidato perfeito. Em 1973, ele foi oficialmente lançado no país, com direito à campanha de marketing pesada e expectativa altíssima do público. Afinal, não era todo dia que um muscle car americano chegava ao Brasil. Mas o que chegou aqui era bem diferente do que os brasileiros esperavam.
A Ford Nacional decidiu lançar o Maverick com um motor de 6 cilindros, 2.971 cm3 do antigo Aero Willis, um projeto da década de 1950. Pesado, beberrão e pouco eficiente, o motor logo se mostrou um problema sério. Muitos consumidores, atraídos pelo visual moderno e esportivo do carro, se decepcionaram ao acelerar e perceber que o desempenho deixava a desejar. O Maverick 6 cilindros nacional era bonito, mas andava como um sedã velho. O público não perdoou. As críticas começaram a aparecer nas revistas automotivas da época. O desempenho era considerado fraco, especialmente quando comparado com seu principal concorrente, o Chevrolet Opala, que tinha uma mecânica mais moderna e eficiente. Além disso, o Maverick apresentava um consumo elevado, algo que começava a incomodar os motoristas mesmo antes da crise do petróleo. Ainda assim, o carro vendia razoavelmente bem, graças ao impacto visual e ao nome que já começava a virar lenda. A Ford percebeu o erro e tentou reagir. Em 1974, lançou finalmente o Maverick V8 no Brasil, com um motor 302 importado dos Estados Unidos. Agora sim, o carro entregava tudo o que prometia no visual: força, ronco agressivo e desempenho digno de muscle car. Mas o dano já estava parcialmente feito. O Maverick ficou com fama de carro bonito, mas problemático. Isso geraria uma divisão curiosa entre os fãs, os que defendem o V8 com unhas e dentes e os que lembram com frustração do 6 canecos original. Outro ponto que gerou críticas foi o espaço interno. Apesar do tamanho do carro, o banco traseiro era apertado e o conforto para quem ia atrás deixava a desejar. Era o preço do estilo fastback, um visual agressivo por fora, mas sacrifícios por dentro. Além disso, o acabamento interno era simples e alguns modelos apresentavam problemas de montagem, o que só aumentava a insatisfação de parte dos donos. Mesmo assim, o Maverick conquistava fãs, principalmente entre os jovens, que viam nele um símbolo de rebeldia. A história do Maverick no Brasil estava só começando, mas já mostrava sinais de que seria marcada por decisões ousadas, nem sempre acertadas. Ainda assim, o carro começava a deixar sua marca, principalmente entre aqueles que buscavam um carro com presença, personalidade e o ronco inconfundível de um V8. Mas a grande disputa ainda estava por vir, a briga direta com o Opala, que transformaria os dois modelos em rivais eternos e inflamará debates que duram até hoje. Você sabia dessa história do motor do Aero Willis no Maverick brasileiro? Surpreendente, né? Comenta aí, você é time Maverick ou time Opala? Qual dos dois tem o seu coração? Se tá gostando do vídeo, já deixa o like, isso mostra pra gente que você quer mais histórias como essa. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no próximo capítulo vamos falar do Maverick V8, o monstro que rugia nas ruas e dava medo até em Camaro importado. Se o Maverick 6 cilindros decepcionou, o V8 veio para vir ao jogo. Lançado em 1974 no Brasil, ele chegou equipado com um motor 302 de 4,9 litros, importado dos Estados Unidos. Era exatamente o que os entusiastas esperavam: potência de sobra, torque bruto e um ronco que fazia o chão tremer. Com aproximadamente 199 cavalos de potência bruta, embora com as medições líquidas os números fossem mais modestos, o Maverick V8 se transformava num verdadeiro muscle car tropical. Agora sim, ele entregava tudo o que prometia no visual. O desempenho impressionava para a época. A aceleração de 0 a 100 km por hora era feita em cerca de 10 segundos, um feito considerável nos anos 70 no Brasil. Além disso, o carro tinha comportamento dinâmico agressivo, traseira leve, força imediata ao menor toque no acelerador e uma direção que exigia respeito. Não era um carro para qualquer motorista. O Maverick V8 era indomável, e isso só aumentava seu charme entre os apaixonados por velocidade e emoção ao volante. A versão mais emblemática era o GT V8, com faixas esportivas, rodas estilizadas, pintura exclusiva e o emblema GT nas laterais. Ele virou símbolo de status, juventude ousada e rebeldia.
Era o carro dos que queriam se destacar e estavam dispostos a pagar o preço, tanto no valor de compra quanto no consumo de combustível, que, aliás, era altíssimo. Mas para muitos isso não importava. O Maverick V8 virou objeto de desejo e começou a formar sua legião de fãs fiéis, que dura até hoje. Apesar da pegada esportiva, o Maverick V8 ainda tinha um toque de conforto e sofisticação. O painel era mais completo, havia opção de câmbio automático, raridade no Brasil na época, e o acabamento interno era superior às versões mais simples. Mesmo assim, o carro mantinha seu espírito rude e visceral. Era um automóvel com personalidade, ou você amava ou odiava. Não existia meio termo. E quem amava defendia com paixão quase religiosa. É impossível falar do Maverick V8 sem mencionar as famosas arrancadas e duelos de rua. Durante os anos 70 e 80, ele se tornou o terror das madrugadas nos encontros de velocidade clandestinos. Muitos modelos foram preparados, turbinados, aliviados. Alguns chegavam a desafiar até carros importados. Era comum ver um Maverick bem preparado encarar DKW, Puma, Opala SS e até Mustangs antigos. A reputação nas pistas, oficiais ou não, só reforçava seu status lendário. Mas nem tudo era perfeito. O consumo de combustível do V8 beirava os 4 km por litro na cidade. Isso, somado ao início da crise do petróleo, fez com que o modelo se tornasse inviável para muitos. A manutenção também era cara e o seguro pesava. Mesmo assim, o Maverick V8 sobreviveu ao tempo e continuou povoando o imaginário coletivo como um dos carros mais icônicos da história brasileira. E se o motor o transformava em uma fera, a rivalidade com o Opala era o que tornava a história ainda mais quente. E aí, você teria coragem de domar um Maverick V8? Ou já andou em um? Conta nos comentários! Curte carro com alma, ronco e personalidade? Então deixa o like agora e mostra que você é time V8. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive falando de Opala, só para esquentar discussão. E não sai daí, porque no próximo capítulo vamos falar justamente dessa rivalidade histórica, Maverick versus Opala. Quem levou a melhor? A resposta pode te surpreender. Na década de 1970, o mercado brasileiro assistiu ao surgimento de uma rivalidade histórica, Maverick contra Opala. De um lado, o representante da Ford com cara de mal, motorzão e pegada agressiva. Do outro, o Chevrolet Opala, com visual mais conservador, mas mecânica confiável e desempenho surpreendente. Os dois se enfrentavam diretamente pelo coração dos entusiastas e pelo bolso das famílias que buscavam um carro médio com apelo esportivo. A briga foi intensa nas ruas, nas concessionárias e até nos corações dos brasileiros. O Opala havia chegado antes, em 1968, e já estava consolidado no mercado quando o Maverick desembarcou em 1973. Isso deu à Chevrolet uma vantagem estratégica. Ela já conhecia melhor o consumidor nacional. O Opala oferecia versões mais variadas, como o 4 cilindros econômico e o esportivo ISS, com motor 6 cilindros de 4,1 litros. Era um carro equilibrado, com espaço interno superior ao Maverick e mecânica simples, o que agradava tanto os taxistas quanto os jovens fãs de arrancada. O Maverick, por outro lado, apostava no visual agressivo e no impacto do V8. Enquanto o Opala era mais racional, o Maverick era pura emoção. Só que essa emoção vinha com um preço: menor espaço interno, consumo elevado e uma imagem manchada pelo fiasco inicial com o motor Willys. Mesmo assim, o Maverick GT V8 virou símbolo de status e muitos o preferiam exatamente por ser mais raro e ousado. A rivalidade ia além dos números, era questão de personalidade. Na pista, a disputa era acirrada. Em arrancadas curtas, o Maverick V8 levava vantagem pelo torque bruto. Já o Opala SS 6 cilindros, com seu peso melhor distribuído e acerto mais equilibrado, se saía melhor em curvas e retomadas. Em provas oficiais e rachas clandestinos, cada modelo teve seus momentos de glória. Não era raro ver um Opala preparado dando trabalho a Mavericks e vice-versa. O resultado? Uma divisão apaixonada até hoje. Quem gosta de um costuma torcer o nariz para o outro.
A rivalidade se estendeu para a cultura popular. Era comum ouvir histórias de brigas entre donos de Maverick e Opala em postos de gasolina, encontros de carros e até bares. As revistas da época alimentavam a disputa com comparativos diretos, e cada lançamento de nova versão era motivo de provocação entre as marcas. Esse embate virou parte do folclore automobilístico brasileiro, criando uma narrativa que atravessa gerações. Com o tempo, os dois carros deixaram de ser concorrentes de mercado e passaram a ser ícones de um tempo que não volta mais. Hoje, tanto o Maverick quanto o Opala são valorizados por colecionadores e os debates continuam vivos na internet, nos encontros de antigos e até nos grupos de WhatsApp. Mas se havia uma coisa que ambos tinham em comum, era a capacidade de criar histórias. E é justamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. As versões mais raras, curiosas e até as que nunca chegaram às ruas. E aí, quem ganharia essa batalha na sua opinião? Maverick ou Opala? Deixa nos comentários e defenda o seu favorito. Se você é das antigas e viveu essa rivalidade, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ainda discute isso no boteco. Já deixou o like? Se não, agora é a hora. Mostra pra gente que você quer mais batalhas como essa aqui no canal. E se inscreve aí, porque no próximo capítulo vamos revelar curiosidades bizarras, versões raríssimas e até uma Maverick perua que ninguém nunca viu. O Ford Maverick pode ter sido produzido por apenas alguns anos no Brasil, mas deixou um legado recheado de versões raras, edições limitadas e histórias pouco conhecidas. Entre as mais icônicas estavam o Maverick GT, facilmente identificado pelas faixas laterais, rodas esportivas e o emblema inconfundível. Era o modelo preferido dos fãs de velocidade, especialmente na configuração V8. Muitos donos personalizavam o carro, trocando rodas, escapamentos e até carburadores para extrair o máximo de desempenho. Uma das lendas mais faladas entre os entusiastas era o Maverick Quadrijet, equipado com um carburador de 4 bocas que fazia o V8 rugir ainda mais alto. Esse tipo de modificação não vinha de fábrica, mas era comum entre os apaixonados por arrancadas. O Quadrijet permitia aceleração mais agressiva, com respostas rápidas e um ronco mais encorpado. Carros assim dominavam os pegas das madrugadas paulistanas e viraram sinônimo de respeito no mundo dos carros preparados. Outro caso curioso foi o Maverick com teto de vinil, oferecido como opcional nas versões mais caras. O detalhe dava um ar mais sofisticado ao carro, aproximando-o dos muscle cars norte-americanos mais luxuosos. Ainda hoje, modelos originais com esse acabamento são disputados entre colecionadores, especialmente se mantiverem a pintura de fábrica e a mecânica íntegra. O teto de vinil é um daqueles detalhes que marcam época. Hoje pode parecer exagerado, mas nos anos 70 era o auge do bom gosto. Talvez o caso mais misterioso envolvendo o Maverick seja da versão perua, que nunca chegou ao mercado, mas quase existiu. Reza a lenda que a Ford chegou a desenvolver um protótipo da Maverick Station Wagon, com espaço traseiro ampliado, janelas laterais adicionais e um desenho mais familiar. Fotos raras e relatos de ex-funcionários alimentam essa história, mas o projeto teria sido engavetado por razões econômicas e de baixa demanda prevista. Mesmo assim, a ideia deixou muitos fãs sonhando com o que poderia ter sido. Além disso, havia versões extremamente limitadas destinadas a frotas oficiais. Um exemplo foram os Mavericks de uso policial, especialmente nas rodovias. Reforçados com motores V8 preparados e sem muito conforto, eram verdadeiras máquinas de perseguição. Esses modelos sumiram com o tempo, mas deixaram saudade entre os que presenciaram seu uso nas estradas brasileiras. Alguns poucos sobrevivem em coleções privadas ou museus automotivos, preservando essa parte pouco conhecida da história. O Maverick também serviu de base para modificações bizarras. Alguns exemplares foram transformados em conversíveis por oficinas especializadas, com resultados questionáveis. Outros viraram verdadeiros dragsters, com enormes scoopings no capô e pneus traseiros gigantes. O carro virou um verdadeiro ícone da cultura custom no Brasil, o que prova que, mesmo fora de linha, o Maverick nunca saiu de moda. E no próximo capítulo, vamos entender por que, afinal, ele saiu de linha tão cedo e como, mesmo assim, virou um clássico eterno. Você já tinha ouvido falar do Maverick perua? Ou conhece alguém que teve um GT Quadrijet preparado? Conta tudo nos comentários.
Se tiver uma foto antiga com um Maverick raro, marca a gente nas redes sociais. Vamos repostar as melhores no próximo vídeo. E não esquece, se curtiu essas curiosidades, deixa o like e compartilha com aquele amigo que ama carros clássicos. No próximo capítulo, a gente vai entender por que a Ford tirou o Maverick de linha e como ele virou lenda mesmo com uma vida curta. Se inscreve aí para não perder. O Ford Maverick teve uma vida curta no Brasil. Produzido entre 1973 e 1979, foram pouco mais de 108 mil unidades fabricadas, um número modesto comparado ao sucesso do rival Opala. Mas o fim precoce do Maverick não apagou seu brilho. Pelo contrário, a despedida do modelo marcou o início da sua transformação em lenda. Com a chegada do Corcel 2 e a reformulação da linha da Ford, o Maverick passou a ser visto como um carro de outra era, mais bruto, mais visceral e, para muitos, mais verdadeiro. A década de 1980 trouxe uma nova mentalidade ao mercado. Carros mais econômicos, compactos e familiares ganharam espaço. O Maverick, com seu consumo elevado e projeto mais antigo, já não fazia sentido comercialmente. A crise do petróleo e o fim da onda dos muscle cars selaram seu destino. Em 1979, a Ford anunciou o fim da produção no Brasil. Não houve grande alarde nem campanha de despedida. O carro simplesmente saiu de cena. Mas para os fãs, o fim da linha foi só o começo da nostalgia. Nos anos seguintes, o Maverick virou um queridinho do mercado de usados. Muitos jovens o compravam pelo visual esportivo e pelo preço acessível. Era comum ver Mavericks sendo restaurados em oficinas de fundo de quintal, preparados em garagens e levados para encontros de fim de semana. O modelo GT, em especial, manteve seu status de desejo, e os V8 viraram objeto de garimpo entre mecânicos e colecionadores. Poucos carros envelheceram com tanta atitude. Com o tempo, o Maverick foi ganhando espaço em clubes de carros antigos, encontros temáticos e até em filmes e novelas. Ele virou sinônimo de nostalgia, liberdade e velocidade. O ronco do V8 se tornou trilha sonora de infância para muita gente. Alguns exemplares raros hoje valem pequenas fortunas, especialmente os totalmente originais, com motor, pintura e acabamento de fábrica. O carro que começou com críticas e desconfiança acabou sendo reverenciado como um dos maiores clássicos do Brasil. A Ford reconheceu, mesmo que tardiamente, o valor do Maverick. Em eventos especiais e campanhas comemorativas, o nome Maverick volta e meia é lembrado como símbolo de ousadia da marca. Nos Estados Unidos, inclusive, o nome foi reutilizado para um novo modelo, bem diferente do original, mas que ainda carrega o peso do nome. No Brasil, porém, o verdadeiro Maverick segue sendo aquele dos anos 70, potente, barulhento e com alma. Hoje, mais de 40 anos depois do fim da produção, o Ford Maverick ainda arranca suspiros. Seja em exposições, nas ruas ou nas lembranças de quem viveu aquela época, ele representa mais do que um carro, representa uma era. Uma época em que carro tinha personalidade, estilo e presença. O Maverick pode ter saído de linha, mas nunca saiu da memória. E enquanto houver gasolina no tanque e paixão no coração, ele continuará acelerando nas estradas da história. E aí, curtiu essa viagem no tempo com o lendário Ford Maverick? Qual versão é a sua favorita? Comenta aqui embaixo, a gente responde todo mundo. Se essa história te deu vontade de ver ou ouvir um V8 roncando de novo, compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe o like se você quer mais episódios sobre os grandes clássicos que marcaram o Brasil. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora! Aqui no canal História dos Carros, a próxima máquina lendária já está na garagem, pronta para ser contada.